E aí, tudo bem? Preparado para mais uma aula? No dia de hoje, a gente vai aprender um pouquinho sobre naturalismo, a nossa aula 12 de literatura. Eu já falei um pouquinho sobre isso na nossa aula de realismo, mas hoje, especificamente, eu quero aprofundar esse tema com você. Você mora no Rio de Janeiro, já foi assaltado alguma vez? Você já foi assaltado? Ou já presenciou algum assalto? Talvez não. Eu acho difícil. Talvez não. Mas já viu ou conhece alguém que foi assaltado? Eu já fui assaltado algumas vezes. Perdi até a conta já. Acho que na primeira vez que eu fui assaltado, eu estava no ensino médio, levei um susto, né? Foi algo ruim, meio traumatizante. A segunda vez, já estava indo para a faculdade, fui assaltado no caminho, também foi um pouco ruim, mas ok, já não tinha sido a minha primeira experiência. Na terceira vez que eu fui assaltado, eu estava no ponto de ônibus e eu acho que eu já estava até acostumado. Dei meu celular, aí eu entrei numa loja para poder ligar para minha família para dizer que estava tudo bem, né? Enfim, porque eles levaram meu celular. E o pessoal desesperado, ligando calmamente. O pessoal, você tá calmo? Eu falei, gente, tem experiência já nesse negócio, né? Porque não é a primeira vez, não é a segunda vez. Sem contar que eu já corri uma vez de um cara que tentou furtar alguma coisa minha. E aí eu saí correndo. Enfim, cara, isso é algo da nossa realidade. Essa é a verdade. Infelizmente. Talvez antigamente a gente se assustasse mais, ou os nossos pais, avós, se assustassem mais. Mas isso é um tipo de coisa que está cada vez mais comum, que você olha, a verdade, nem se sensibiliza tanto, acha até já que as coisas são um pouco normais em relação a isso. O naturalismo aborda mais ou menos essa temática. O nome não tem nada a ver com algo da natureza. Eu já vi gente errando questão por causa disso, fazendo confusão, achando que naturalismo tem a ver com natureza, beleza. Não tem nada a ver. O naturalismo é a concepção, o nosso olhar sobre certas coisas, certos aspectos da sociedade, da realidade, que a gente já olha como natural, como algo natural. Então, eu dei aqui exemplo de assalto, mas a gente encontra em obras naturalistas, e eu até citei um exemplo na última aula, a gente encontra adultério, a gente encontra fome, agressão, violência diversas. Então, isso é abordado com naturalidade no texto. Não é assim, isso aconteceu de forma excepcional. Não, isso aqui é o normal. É o normal de se acontecer. É natural de se acontecer. Você liga a televisão numa tarde, qualquer tarde aí. Você ligar aí no canal aberto, você provavelmente vai ver muita desgraça. Você torcer a televisão assim, sai sangue de tanta desgraça que tem. Esse, na verdade, é o olhar do naturalismo para a realidade. Assim é que eles enxergam como a realidade é. Uma realidade decadente, uma realidade em que as pessoas são ruins, e na verdade não é nem que elas são ruins porque querem ser, mas é algo do instinto. Lembra? Falamos também semana passada sobre o determinismo, não tem muita opção. Essa é a realidade que nós vivemos. Então, enquanto o realismo faz mais uma crítica, o naturalismo faz mais uma espécie de análise dessa sociedade. Então existe uma relação entre realismo e naturalismo, porém o naturalismo é algo mais específico, é mais radical do que o realismo. Eu provei isso para vocês na última aula, quando eu dei alguns exemplos de obras realistas e naturalistas. Obras como Madame Bovary, Memórias Póstumas de Brás Cubas, Dom Casmurro, são obras realistas, né? Brasileiras ou estrangeiras, são obras realistas, tem uma crítica social. Já obras como Terence Racan, que eu falei com vocês na última aula, assim como o Mulato, assim como o Curtiço, são obras mais pesadas, mais carregadas de problemas. O objetivo não é fazer uma crítica, mas é apontar como essa realidade acontece. Então aqui, eu trouxe um exemplo só para começar, para ilustrar a aula, com a vizinhança do Curtiço. Eu gosto muito de usar o Curtiço como exemplo de naturalismo, porque ele tem muitos aspectos. O próprio nome, Curtiço. O Curtiço é um lugar onde vive um monte de gente aglomerada. Isso já é um ponto importante do naturalismo. Então a revista é super interessante. Há alguns anos publicou um infográfico com uma imagem aqui com as casas, né? Claro, isso aqui é uma ilustração não oficial do livro.
Mas tem aqui os personagens desenhados, até pra gente ter uma noção melhor das coisas, né? Cada personagem aqui, a Rita Baiana, enfim, o Jerônimo, a Bruxa, tem os personagens, o João Romão, a Bertoleza, todos eles estão aqui retratados nessa imagem. E aí, a Super Interessante fez aí uma breve análise sobre esses personagens. Eu queria mostrar para vocês bem rapidamente, porque entender o contexto da obra é algo importante para entender a obra, para entender o estilo de época de forma geral. Aqui ele enumera 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, com base nessas imagens aqui, né? E depois você vai voltando aí para poder ver melhor. O amor enlouquece. Jerônimo e sua mulher, Piedade, eles eram portugueses, ficavam no quartil 35. Sua força e caráter o tornaram respeitado na pedreira onde trabalhava, logo atrás do cortiço. O João Romão, ele era o dono da venda, da mercearia, do cortiço, onde as pessoas moravam, e da pedreira que ele estava construindo mais coisa ali atrás, ali perto. Mas sua vida virou do avesso após ver Rita dançar. Apaixonado, passou a beber pinga, começou a gastar mais do que devia e, no fim, abandonou a esposa e a filha para ficar com a baiana. A gente pode dizer que Jerônimo saiu para comprar cigarro, né? Nunca mais voltou. O que acontece é o seguinte, tem uma descrição muito boa do livro, numa noite que eles estão dançando, estão cantando ali no quintal, ali no pátio, né? Na área comum. E o Jerônimo era um português muito fiel à sua esposa, também tinha ali sua filha, era um rapaz dedicado, honesto. Ele tinha só coisas boas, só característica positiva. Até que ele vê a Rita Baiana dançando. Tem uma descrição dela dançando, rebolando, ele olhando aquilo e fica encantado e se apaixona por ela. Aí você fala, cara, o negócio é meio bizarro. Por quê? Primeiro, ele foi atraído pelo corpo dela. E isso o fez abandonar a sua família. Ele abandonou tudo que ele tinha construído, aquele exemplo de moral que ele tinha, e cometeu um adultério. Foi depois viver com Rita Baiana. Isso é o exemplo de como o naturalismo radicaliza o realismo. Então ele abandonou aquilo que ele tinha para seguir os seus instintos naturais. É como se não tivesse escapatória para ele. Era algo tão forte dentro dele, né? Um instinto. Assim como um animal tem um instinto, ele tinha um instinto e, cara, ele parece que não pensou. Só fez o que deu na telha, entendeu? Então, esse é um dos pilares do naturalismo. Vocação para a sogra. A viúva Dona Isabel, da Casa 15, sacrificou tudo para educar Pombinha e casá-la com o João da Costa, um moço do comércio. Assim, esperava-se reconquistar sua antiga posição social. A mãe só deixou a menina subir ao altar após a primeira menstruação, que demorou a chegar. Mas a união foi curta, Pombinha traiu o marido, foi expulso de casa e acabou prostituta. Olha que cena também bem forte. Acho que essa é a palavra, bem forte. Então, Pombinha estava esperando a sua primeira menstruação, que estava demorando, até a galera do cortiço sabia e perguntava, e aí, já veio? Perguntava para ela, perguntava para a mãe dela, deixando até a menina um pouco constrangida. E ela teve contato com uma prostituta chamada Leone. Essa prostituta acabou levando a Pombinha por esse outro caminho. Ela, de fato, chegou a se casar, mas abandonou o marido e foi viver com a Leone como prostituta. Então você tem aí questões que envolvem adultério, prostituição, homossexualidade, tudo isso em uma única personagem, que é a Pombinha. Que o próprio nome, Pombinha, já indica aí certa ingenuidade inerente a ela no começo da obra. Pintou sujeira. Outra história chocante rolou no número 12. Onde morava a mulata Marciana. Ela era obcecada em limpar a casa, mas enlouqueceu de vez quando sua bela filha, Florinda, de apenas 15 anos, engravidou de um funcionário da venda de João Romão. Ele não assumiu e a menina fugiu de casa depois de apanhar da mãe. Marciana acabou expulsa do cortiço. Então também é outra informação que é super interessante, traz pra gente aqui, mais uma cena degradante da sociedade. O que a Baiana tem? Falando sobre Rita Baiana. No número 9 morava Rita Baiana, bonita e boa de samba. Ela era amante do capoeirista Firmo, mas também conquistou o coração do vizinho português Jerônimo. Na disputa pelo amor da mulata, Firmo feriu o lusitano com uma navalha, mas depois de um tempo, Jerônimo conseguiu se recuperar e matou o rival em uma emboscada. Então, olha aí, como se fossem dois animais, mesmo numa selva, Jerônimo e Firmo brigam pelo amor da Rita Baiana. Então, é uma cena extremamente animalizada.
Parece que não existe razão, parece que não existe algo necessário para a vivência em sociedade. Parece que não havia isso. E aí o Firmo fere o Jerônimo em vingança, ela consegue matar o Firmo, que é o capoeirista ali, uma espécie de ficante da Rita Baiana. Ela dividia seu amor entre os dois, e eles, com ciúmes, acabaram se envolvendo nesse conflito, e o Jerônimo acabou matando o capoeirista Firmo. Vizinhos e rivais. Miranda era antagonista de João Romão. Eles eram vizinhos, ele morava próximo ali à venda. Morava no sobrado ao lado da venda e aos poucos foi assistindo a seu imóvel ser cercado pelo cortiço. O negociante prezava o status acima de tudo. Casou-se com Dona Estela pelo dote e não sabia se era mesmo o pai de sua filha Zulmirinha. Por isso tinha certa inveja do modo como Romão enriqueceu e de sua relação com Bertoleza. Então nós temos aí dois pares de personagens, né? Nós temos aí o Miranda e a sua esposa, a Dona Estela, e o João Romão e a Bertoleza. Como é que se dá esse par aí? O Miranda, ele era alguém que tinha mais status socialmente. Até porque ele casou com a Dona Estela pelo dote, então ele tinha bastante status. O João Romão é um cara ferrado, mas ele conseguiu melhorar um pouco a sua condição, porque ele aparentava uma coisa para a sociedade, mas ele, na verdade, comia o resto da comida para quê? Para ter mais dinheiro. Ele era muito mesquinho. E aí ele ia enriquecendo. Ele roubava coisas onde havia alguma construção, roubava ali material de construção para construir para expandir o seu cortiço ali na pedreira onde as pessoas trabalhavam. Então, o Miranda tinha certa inveja dele. Ele nem sabia se a filha dele era realmente filha dele, porque a sua esposa o traía com frequência. O casamento dele era um casamento de fachada, totalmente. Ele invejava o relacionamento de João Romão e Bertoleza. Mal sabia ele também que esse relacionamento era longe da perfeição. Bertoleza era uma ex-escrava. Na verdade, ela era escrava. João Romão, ele pegou o dinheiro que a Bertoleza tinha juntado para comprar a sua alforria e falou assim: deixa que eu vou pagar para você. Fingiu que comprou a alforria dela, trouxe um documento falso dizendo assim: ó, você tá livre. E ela, opa, tô livre. Eles estavam ali juntos, só que na verdade ele tinha enganado a Bertoleza e depois, no final da obra, quando foi interessante, ele meteu o pé e foi se casar com outra pessoa mais interessante, que tinha dote, enfim, que podia aumentar sua riqueza e seu status. A fogueira da bruxa. Paula era uma cabocla velha conhecida como bruxa, em parte porque era feia, grossa, com olhos desvarados e dentes ameaçadores, mas também porque era capaz de curar problemas de pele e febres com rezas e bênçãos. Queria incendiar o cortiço e conseguiu na segunda tentativa. João Romão teve que reconstruir o espaço, que se tornou grandioso e aristocrático. Tem uma descrição desse incêndio muito boa também no livro, que fala sobre a galera aglomerada tentando apagar o fogo. É uma descrição daquele povo como se fossem animais, um tumulto de gente ali para apagar aquele fogo. O dono do lugar é o João Romão. Ele começou seu império ao herdar a taverna em que trabalhou por 12 anos. Depois, num leilão, adquiriu as terras atrás de sua taverna e ergueu 3 casinhas. Foi o início do cortiço. Ele usou a grana de Bertoleza, aquela que ela deu para pagar a sua alforria, que ele fingiu. Então usou isso para expandir o negócio. E também era dono de uma pedreira atrás do cortiço. Como adorava dar calote, mas sabia cobrar dívidas, enriqueceu ainda mais. Quando quis subir na vida, livrou-se de Bertoleza para tentar casar com Zulmirinha. Então, quando foi mais interessante, o Miranda oferece ali a Zulmirinha em casamento e ele acha que é interessante e vai embora. Bertoleza, ué, mas e ele? Ele falou assim: ó, você é escrava, ela vem para prender Bertoleza. A polícia vem para prender Bertoleza. Quando isso é interessante para o João Romão. Extremamente ganancioso, buscando seus próprios interesses. É eternamente escravo, agora a história de Bertoleza. Para se libertar de seu dono, a escrava Bertoleza passou anos juntando 20 mil réis, mas foi enganada por seu amante, João Romão. O português lhe deu uma falsa carta de alforria e usou a grana para ampliar a venda. E isso porque a coitada fazia de tudo por ele. Trabalhava de manhã até a tarde da noite, cuidando da loja e da casa que eles dividiam. Eles moravam junto, ela era o braço direito e esquerdo de João Romão, fazendo tudo que era necessário. Então a gente percebe como que o naturalismo é essa radicalização do realismo. É algo mais forte, mais impactante. A gente percebe nesses exemplos aqui. Eles tentam fazer uma análise social
não psicológica, mas uma análise social, a partir dos grupos marginalizados que vivem à margem da sociedade, focando na ideia de coletivo. Então, o grupo marginalizado eram trabalhadores, eram pobres que viviam no cortiço, sempre com foco no coletivo. A ideia de cortiço já remete a isso. Quando você individualiza a pessoa, você dá muito mais valor a ela. É algo muito mais valorizado, algo muito mais, como que eu posso falar? Você tem um foco realmente em uma pessoa, mais humanizado. Acho que essa é uma boa palavra. Mais humanizado. Então você lê a notícia de um acidente. Morreram 500 pessoas. Você, poxa, caramba, muita gente, né? Um acidente, morreram 500 pessoas. Agora, se você em vez de falar, morreram 500 pessoas, fala assim, ó, morreu fulano de tal, tantos anos, tinha tal profissão, era pai de fulano de tal, era um homem que juntava dinheiro para conseguir a sua aposentadoria e tal. Morreu também fulano de tal, com tantos anos, mãe de 3 crianças, o seu marido faleceu há 2 anos. E você fala, caramba, olha a realidade dessa pessoa. Você começa a especificar caso a caso, é muito mais impactante. Você dá valor àquela pessoa, você humaniza muito mais do que você falar assim, 500 pessoas morreram. Então, quando você dá um senso de coletivo, você tira o valor inerente àquelas pessoas. Você trata aquelas pessoas como se fossem coisas. É a coisificação, a reificação. É transformar as pessoas em coisa. O senso de coletivo. Tudo que é coletivo remete a isso. Quer ver um exemplo? Ônibus. Imagina um ônibus lotado. Um ônibus lotado, o quê? Cai mais ou menos quantas pessoas? Né? Lotado dentro da caminhão, umas 550 pessoas dentro de um ônibus. É o que cai. Sentado, em pé, tem passageiro no colo do motorista, sabe aquele ônibus lotado, tu não consegue nem entrar. Isso é o transporte coletivo. Né? O coletivo é você colocar muita gente junto. Pensa assim, quanto menor o espaço, mais a noção de coletivo é evidenciada. Isso é óbvio. Se eu tenho 10 metros quadrados e 4 pessoas, eu tenho, ok. Agora, se eu tenho, sei lá, não tenho nem muita noção, mas se eu tenho 80 metros quadrados e 4 pessoas, já é algo muito mais folgado. Mas botar 4 pessoas em 10 metros quadrados, já é diferente. Então, é muito mais apertado, perdão, é muito mais apertado. Então, o senso coletivo é importante para o naturalismo, para coisificar as pessoas. Fazendo uma análise científica da realidade, de tal forma que as leis naturais submetem os personagens e o enredo. Lembra do determinismo? Não tem jeito. Não tem escapatória. As leis naturais. Gravidade. Tem exceção para gravidade? Vamos lá. Na nossa realidade de hoje, eu pego aqui alguma coisa e jogo. O cara vai cair no chão. Não tem jeito. Você pega aí coisas das ciências, né? Física, química. A água ferve aqui, a quantos graus? 100 graus. Não adianta você mudar. Não adianta, não, hoje é terça-feira, então hoje ela vai ferver a 85 graus. Não existe, não muda. Só que a sociedade tem comportamentos que podem mudar. Mas o olhar positivista e determinista para a situação diz, não tem como mudar. As coisas serão sempre assim. É a ideia do determinismo. Então o ser humano ele está condicionado ao meio em que ele vive. Ele está condicionado à sua hereditariedade, qual é a sua procedência, de que família ele veio. Então você percebe que o momento histórico, o meio e a hereditariedade, ou a raça, o lugar, a família de onde ele veio, dizem muito sobre quem é essa pessoa. Então, é como se o ser humano fosse um personagem nas mãos do destino. Uma marionete nas mãos do destino. Esse é o personagem, é um boneco, é um fantoche, não tem vontade própria, não tem livre-arbítrio. A ausência de livre-arbítrio é uma característica do determinismo. Os personagens são assim. Então você coloca ali, Jerônimo, alguém bom e tudo mais, honesto. Não, você não é isso não. Você é um ser humano que vive aqui como a gente vive também. Sofre as mesmas coisas que nós. Você não é perfeito. Traiu uma mulher, foi viver com Rita Baiana. Émile Zola, um autor naturalista, que escreveu inclusive Thérèse Racan, que eu falei com vocês na semana passada, ele diz o seguinte, ó. Eu escolhi personagens soberanamente dominadas pelos nervos e pelo sangue, desprovidas de livre-arbítrio, arrastadas a cada ato de sua vida
pelas fatalidades da própria carne. Olha que descrição. As personagens são arrastadas. Arrastada é, eu não quero ir. Alguém vem me puxa, me arrasta para ir para algum lugar. Eu não tenho vontade. Isso não importa, é o destino. É a circunstância é que vai me fazer agir de determinado modo. Por isso, por conta de tudo isso, o naturalismo é chamado de romance de tese. O romance de tese nada mais é do que uma obra, um romance, que defende uma tese, defende uma opinião. Nesse caso aqui, as narrativas objetivavam demonstrar postulados científicos, como positivismo e determinismo, né? Como taras sexuais, como se esses comportamentos fossem unicamente consequências de quê? Da hereditariedade, do momento histórico e do meio em que o personagem vive, que é o que defende a corrente do determinismo de Taine. Mais algumas especificidades aqui. Afloramento dos instintos naturais. Eu aprendi uma vez uma aula de antropologia que quem tem instinto é animal, não é ser humano. O ser humano tem no máximo reflexo. Só que o que o naturalismo faz é olhar para o ser humano como se ele tivesse instinto. Então, eu dei o exemplo do Jerônimo. Ele estava com a família dele. Ele olhou Rita Baiana dançando. Opa, instinto. Assim como um cachorro no cio, assim como animais mesmo. Que, enfim, você vai num zoológico, você vai numa jaula ali e você vê dois animais ali fazendo sexo. Ali, na frente todo mundo, não tem aí, não tem aí, tá? É o que eles querem fazer naquela hora, é o que eles vão fazer. Então, essa é uma animalização do homem. Ou também chamado de zoomorfização. Os homens tratados como se fossem animais. As patologias sociais são outras características. Patologia mesmo que doença, tá? É um sinônimo de doença. E toda doença é uma alteração da normalidade, não é isso? Eu acordei com febre, acordei com uma tosse seca, com uma dor de cabeça. Cara, sintomas de quê? De gripe, de resfriado, coronavírus. Você tem sintomas, o seu corpo dá indícios. Você fala assim, opa, eu vou fazer o teste do coronavírus para saber se eu estou ou não estou, porque o seu corpo deu sinais de que ele não está funcionando normal, tem alguma coisa diferente. Então, a patologia é isso, são alterações na normalidade. Então você pensa, coisas que deveriam ser normais na sociedade. Fulano casou com fulana, beleza. O que é normal? O que é o esperado? Que eles fiquem juntos. Mas essa normalidade é alterada quando há, por exemplo, adultério. Quando há uma violência, agressão. O que é normal? O normal é que o Firmo e o Jerônimo convivam juntos. O normal não deveria ser que um machucasse o outro e que o outro, como revolta, fosse lá e matasse. Mas essa alteração de um padrão que deveria existir é defendido, é colocado aqui como pauta pelo naturalismo. Não para fazer uma crítica, mas ele simplesmente mostra como a sociedade funciona e como que muitas coisas são diferentes, ou melhor, são fora da normalidade, daquilo que deveria ser encontrado. Violência, taras sexuais, adultério. Então o ser humano ele se encontra em uma condição deplorável, péssima, em que há o espaço reduzido. Lembra, o espaço reduzido aumenta a noção de coletivo. E quando aumenta a noção de coletivo, eu estou desumanizando esses personagens. Se eu estou desumanizando, eu estou tornando em coisas, em animais. Violência, miséria, erotismo, adultério, taras sexuais, tudo isso é muito bem colocado em obras naturalistas. Você pega o Curtiço, você vai ver os personagens. Cara, os personagens têm isso muito bem marcado. A ideia da tara sexual, o adultério, enfim, violência, agressão, passar fome, ganância. Tudo isso permeia ali os personagens dessa obra. Aqui eu trouxe um trecho do Curtiço para a gente ler. Vamos lá? Daí a pouco, em volta das bicas era um zum-zum crescente, uma aglomeração tumultuosa de machos e fêmeas. Eu chamo a atenção para o seguinte, esse trecho é uma breve descrição de uma manhã normal no Curtiço. O dia começou, a galera vai lavar o rosto, vai escovar o dente, aquele amontoado de gente ali ao mesmo tempo. Repara que ele usou machos e fêmeas, não homens e mulheres. Macho e fêmea é usado para quê? Para animal, né? Ele faz questão de usar um vocabulário
que deveria ser usada para animais. Uns após outros lavavam a cara, não é o rosto, é a cara, incomodamente debaixo do fio da água que escorria da altura de uns 5 palmos. O chão inundava, então estava formando aquela lama no chão já com a água caindo, você vai lavar o rosto. As mulheres precisavam já prender as saias entre as coxas para não as molhar. Via-se-lhes a tostada nudez dos braços e do pescoço, que elas despiam, suspendendo o cabelo todo para o alto do cacho. Então, suspendendo o cabelo, ajeitando a saia. É uma confusão de uma manhã normal no cortiço. Os homens, esses não se preocupavam em não molhar o pelo. Não é cabelo, não. É pelo. Quem tem pelo? Animal, né? Ao contrário, metiam a cabeça bem debaixo d'água e esfregavam com força as ventas e as barbas, forçando e fungando contra as palmas das mãos. Essa é uma descrição de uma manhã comum, uma manhã no cortiço. Há o foco no coletivo por meio da aglomeração. Os personagens não são individualizados. Ele não deu o nome de ninguém. Ele falou as mulheres, os homens. E as palavras reforçam a ideia de animalização. O zum-zum, o zumbido como se fosse um animal. Machos, fêmeas, cara, pelo. Tudo isso reforça esse aspecto de animalização do homem, que é justamente a sua não individualização, o seu valor sendo retirado. Então, para finalizar, trouxe algumas comparações entre realismo e naturalismo. Na aula anterior, a gente trabalhou basicamente junto, realismo e naturalismo. Agora eu faço questão de trazer essa diferença. Há muitos aspectos que diferenciam o realismo do naturalismo. Como vimos no começo da aula, o naturalismo é uma radicalização do realismo. Então a gente diz que o realismo tem um retrato fiel da realidade do personagem, sem muitos exageros. Já o naturalismo acaba exagerando certas coisas, para marcar, para deixar bem nítido do que ele está falando. No realismo, a cidade é o lugar, que é o espaço físico, e a burguesia o espaço social. Então, a maioria das obras realistas acontecem na cidade, com a burguesia sendo ali os personagens principais. No naturalismo, nós temos o microcosmos urbanos como espaço físico. O que é isso? São pequenas áreas da cidade. Não é a cidade como um todo, mas pequenas áreas, como, por exemplo, adivinha, o cortiço. E o espaço social, né, o contexto social, não é de burguesia, mas do proletariado, dos pobres. O realismo faz uma interpretação do caráter, faz um julgamento, faz uma crítica ao caráter das pessoas que são falsas, que são hipócritas, enquanto o naturalismo apresenta personagens patológicos, personagens doentes socialmente, que têm comportamentos, como posso falar, que não são tão honestos, tão éticos e tão corretos assim. No realismo, o dinheiro e os interesses estão acima do amor e da amizade. Então, eu caso por amor ao dinheiro, não por amor à pessoa. Eu tenho ali a ganância, o meu status. No naturalismo, isso também acontece, mas o principal foco, na verdade, aqui não é o status ou o dinheiro, mas sim o meu instinto. Os temas são escandalosos, como sexualidade e adultério. Então, no realismo, uma pessoa casa com outra por dinheiro. Porque eu quero ter o dote, eu quero ter fama, eu quero ter o status, né? Tanto um como o outro. No naturalismo, uma pessoa se relaciona com a outra, tem relação sexual, não porque a ama simplesmente, ou não porque ela quer status, mas porque é o desejo ardente dentro dela, que a faz, inclusive, sair do casamento. Então o casamento é criticado nos dois. No realismo, o casamento é visto não como um ato de amor, mas como um ato de buscar os seus próprios interesses. E no naturalismo, o casamento é criticado porque muitos personagens abandonam o casamento para seguir os seus instintos sexuais, buscando aí o adultério e saindo da relação conjugal que tinha a priori. Beleza? Então, essa foi a nossa aula de naturalismo. Espero ter ajudado, tá? Eu falei muito rápido para você não ficar avançando o vídeo aí 2, 3, 4 vezes, mas, tá? 2 não, né? Uma vez e meia, que eu sei que vocês fazem isso. Um beijo para vocês, até a nossa próxima aula, eu espero vocês. Valeu!